Jó capítulo 16, versículo 20. Meus amigos são meus zombadores, meus olhos choram a Deus. A figura de Jó e o conceito de prova são idênticos. A prova de Jó explica que toda prova é inexplicável. Podemos explicar algumas provas, mas há outras que não. Não sabemos por que ocorrem, não sabemos por que vêm para nossas vidas. Como era Jó antes da prova? O próprio Senhor testifica algo grandioso sobre ele. Não há outro como ele na terra. Jó capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus o destaca como uma das 3 colunas da história da salvação, junto com Noé e Daniel. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Por que então Jó teve que sofrer, precisamente sendo justo e temente a Deus como poucos? Uma prova tão difícil nos faz questionar. Muitos Jós, pequenos e grandes, estão entre nós, lutando com essa questão. É importante observar que a prova de Jó não era uma espécie de castigo por seus pecados. Ele permanecia firme em sua fé e acreditava fielmente em seu Senhor. No primeiro capítulo, Jó nos dá uma visão, indicando que a causa de suas provações não estava na terra, mas no céu. A difícil prova de Jó começou no mundo espiritual. Nasceu do conflito entre Deus e Satanás. Jó capítulo 1. Em cada prova que enfrentamos, há uma ameaça de perder o equilíbrio interior, sendo crucial se apegar ao Senhor para glorificá-lo. As provas de Jó tinham um significado imenso e profundo relacionado à honra do Senhor, determinando quem estava certo, o Senhor ou Satanás. Na vida de Jó vemos 7 provas em que a firmeza de Jó e seu apego ao Senhor se manifestaram de maneira brilhante. Se você está gostando do nosso conteúdo que criamos com carinho para você, inscreva-se aqui no Semear Fé. Agora vamos descobrir quais foram as difíceis provas que Jó passou. A primeira prova foi a perda de suas posses terrenas. Jó capítulo 1, versículo 13. Jó ficou arruinado em um único dia, perdendo tudo. Esse tipo de perda também é experimentado por muitos hoje em dia devido a desastres naturais, roubos ou outras catástrofes. O segundo golpe para Jó foi a morte repentina de seus 10 filhos, anunciada pelo 4º mensageiro, Jó capítulo 1, versículos 17 e 19. Imaginar perder todos os filhos em uma catástrofe deve ser extremamente doloroso, e Jó teve que enfrentar essa tragédia. Esse fato destaca a dureza de ter que enterrar os próprios filhos. Porque o ideal seria que o filho enterrasse o pai, certo? Aqui Jó teve que enterrar seus 10 filhos. Isso precisa ser compreendido. Jó não perdeu um filho, nem 2, mas todos juntos. 7 filhos e 3 filhas. A feliz família foi destruída repentinamente. Isso é uma prova de dimensão inimaginável. Como Jó reagiu a essa prova? O que ele disse quando os caixões foram baixados à sepultura? Ele se prostrou por terra, adorou e disse: Senhor deu, Senhor tirou, seja o nome do Senhor bendito. Poderíamos dizer isso em qualquer prova que estamos enfrentando. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja seu nome. Não entendo por que isso está acontecendo, não entendo por que isso veio à minha vida, mas vou dar glória e honra, Senhor. Isso é vitória na prova. Satanás pensava que Jó amaldiçoaria Deus por ter perdido toda a sua família, seus filhos, seus cultivos, seus rebanhos. Derrota para Satanás, vitória para Deus. Isso é vitória na prova, vitória na primeira prova. Mas então vem a segunda prova, a prova física de Jó. Essa segunda prova é um grau mais difícil que a primeira. E você pode perguntar por quê. Não é difícil perder 10 filhos, sim. Por mais difícil que tenha sido o que aconteceu até agora, estava fora de Jó mesmo. Mas agora, essa segunda prova ataca fisicamente a Jó pessoalmente, com uma repugnante doença. Satanás não fica satisfeito, e com o consentimento do Senhor, os poderes da doença atacam a vida de Jó. Você pode ler isso no capítulo 2, versículos de 1 a 8. Essa doença deve ter sido muito difícil. A palavra diz que ele ficou sentado miseravelmente em um monte de lixo. Como Jó deve ter clamado a seu Deus por alívio e cura? A resposta de Deus não veio,
Apenas se ouvia a risada de Satanás. Muitos podem testificar isso. Nada atrapalha tanto a vida interior quanto os tormentos físicos. Há pessoas que sofrem em silêncio. Como Jó reage a essa segunda prova? Ele se apega ao Senhor, mesmo quando o Senhor aparentemente não responde à sua oração, aparentemente não lhe envia ajuda. Veja o que Jó diz em Jó, capítulo 2, verso 10. Recebemos de Deus o bem e o mal, não recebemos o mal. A fé de Jó estava ancorada em Deus. Nenhuma tempestade podia afastá-lo. Podemos dizer o mesmo. Quando a doença chega à nossa vida, podemos dizer estas palavras: recebemos de Deus o bem e o mal, não recebemos o mal, porque é o Senhor que permite que a doença chegue à nossa vida. Aqui Deus está permitindo que a doença entre na vida de Jó, permitindo que Satanás toque na saúde de Jó. Essa é a segunda prova, e Jó permanece agarrado ao Senhor. A terceira prova. O casamento de Jó desmorona, desaba. Essa prova é dura, é muito difícil. Todas as provas são duras, são difíceis, mas esta é duríssima. É muito difícil que sua ajuda idônea, neste caso, a esposa de Jó, não esteja com você nos momentos de dor, que esteja presente apenas em tempos de riqueza, de prosperidade. Digo esposa no caso de Jó, mas pode ser o contrário. Talvez você esteja passando por isso e seja uma mulher. Você está na situação de Jó e seu casamento está desmoronando. Jó tinha um casamento feliz. Se não fosse assim, ele não teria tido essa boa reputação, nem teria tido 10 filhos, sem dúvida. A fidelidade de Jó ao Senhor e sua maneira irrepreensível de viver também se deviam à boa influência de sua esposa. A esposa tem uma imensa influência no casamento, seja para a bênção ou para a maldição. E o homem também, o marido também. Acabe jamais teria tido um final tão horrível se não tivesse sido influenciado por sua esposa Jezabel. Sansão jamais teria caído de tal maneira sob o poder do inimigo se não tivesse sido sucumbido pela influência de Dalila. Salomão jamais teria sido abandonado pelo Senhor se não tivesse escutado mulheres estrangeiras. Na Bíblia também encontramos mulheres que exerceram uma influência de bênção. Por exemplo, Abigail, que fez desistir a Davi da ideia de matar seu marido Nabal. 1 Samuel capítulo 25, verso 18. A esposa de Jó, até aquele momento, tinha ido completamente pelo caminho de seu marido. Mas, de repente, tudo desmorona. Imagino que a esposa de Jó tenha vertido suas lágrimas diante das tumbas de seus 10 filhos. Materialmente, seu marido estava completamente arruinado, e ela com ele. Mas o que era ainda mais grave é que ela viu seu marido sentado na cinza, um desastre. Então sucumbe ao ressentimento e se coloca contra seu marido. Ainda retens tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Que palavras de sua ajuda idônea de sua esposa. Quando leio essas palavras, penso que Jó já tinha perdido sua esposa. Está dizendo: ainda confias em Deus? Ainda esperas em Deus? Amaldiçoa-o, como se ele tivesse a culpa de tudo. De que vale agora toda a tua fé, agora que vem a tribulação? Deus não te ajuda? Onde está Deus? Isso é o que a esposa de Jó está dizendo, em silenciosa desesperação. Levanta o punho contra o céu e se afasta de Deus. Aqui Jó também estava perdendo sua esposa. E como é difícil que tua esposa, teu marido, não esteja contigo, não te apoie, não respalde tua visão, teu ministério. Deve ser muito triste. Como Jó reage a essa prova? Isso deve tê-lo ferido no coração. Ele amava sua esposa, mas sua reação foi divina. Daquela pilha de cinzas com a doença em seu corpo, veja o que Jó diz à sua esposa, como qualquer mulher insensata costuma falar. Falaste. Com isso, ele virou as costas e se apegou ainda mais a Deus. Agindo assim, praticou antecipadamente o mandamento do Senhor. E que mandamento é esse? Aquele que Jesus disse em Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, Jó era discípulo de Deus
Aborreceu sua mulher, colocou o Senhor antes de sua mulher. Agora, a pergunta é esta: será que o casamento de Jó foi destruído por sua atitude dura? Não, ao contrário, foi salvo. Aquele que diante da prova ouve mais a carne e o sangue do que ao Senhor, mesmo que envolva o próprio esposo ou esposa, no final destrói essa convivência. E Jó continuou agarrado ao Senhor. O Senhor era o primeiro em sua vida. E Jó nos dá uma lição no meio da prova. Agarra-te cada dia ao Senhor. Que Deus seja o primeiro, que Deus seja a opção número 1. Sempre recorremos ao Senhor quando tudo falha. Recorremos ao Senhor como a última opção, em vez de recorrer ao Senhor como a primeira opção. Jó continua agarrado a Deus e Deus ajuda a Jó. Essa foi a terceira prova, mas vem a quarta. Jó perde toda a sua reputação. Essa prova foi em sua natureza, porque a honra diante dos homens é algo substancial na vida. Os ouvidos que me ouviam me chamavam de bem-aventurado, e os olhos que me viam me davam testemunho. Jó, capítulo 29, verso 11. Depois que tudo desmoronou sobre ele, a opinião geral das pessoas virou-se contra ele. Começou a conhecida campanha de cochichos, de crítica, de murmúrio. As pessoas diziam: algo não está certo na vida desse homem, algum pecado. Quantas vezes podemos reconhecer a amargura e aflição que Jó expressou com estas palavras? Despojado como estranho, afastaram-se de mim. Consideraram-me como um estranho, um forasteiro. Minha respiração tornou-se estranha à minha mulher. Parece que Jó estava chorando intensamente quando disse: ele me despojou da minha glória e tirou a coroa da minha cabeça. Jó experimentou a solidão de perder seus filhos, sua reputação e o apoio de amigos próximos. Jó tinha perdido o respaldo de pessoas próximas, incluindo seus amigos, e às vezes agimos da mesma forma ao ver as necessidades daqueles que estão passando por momentos difíceis. Nós nos esforçamos para restaurá-los? Jó, apesar de sua dor, afirmou: eu sei que meu Redentor vive. Mesmo que não possuísse mais nada na terra, permaneceram o Senhor e sua confiança nele. A sexta prova foi espiritual, a prova da palavra de Deus. Jó falharia ao ser confrontado com a palavra castigadora de Deus? Toda prova exterior purifica nossa alma, e a palavra de Deus nos julga e renova. Eliú, uma quarta pessoa que não era parte dos 3 amigos, entregou a palavra de Deus a Jó. Essa palavra o feriu como um golpe forte, mas também o lembrou de que ainda era inocente diante de Deus. Jó se defendeu contra os discursos de seus 3 amigos, mas quando chegou a palavra do Senhor através de Eliú, Jó inclinou a cabeça e ficou em silêncio. Essa foi sua reação à palavra de Deus. A história de Jó é uma figura profética, e sua atitude no meio da prova tem semelhanças com a de Jesus na cruz, que orou por aqueles que o crucificaram. Jó orou por seus amigos, apesar de terem sido injustos com ele, refletindo o amor e o perdão de Cristo. Assim, Jó superou a sexta prova, demonstrando sua fidelidade ao Senhor. Ele deu razão a Deus em sua palavra. Se Jó tivesse se rebelado contra a palavra do Senhor, se ele tivesse fechado seu coração, não teria podido experimentar a coroação da prova. Mas Jó se humilhou diante da palavra do Senhor, por isso esta prova é espiritual. Ele a supera, guarda silêncio e se humilha diante da palavra de Deus. E chega a última prova, a revelação do Senhor a Jó, a coroação da prova. Depois de tanto sofrimento, Jó recebe a bênção do Senhor. Embora a prova tenha sido a mais difícil para Jó, também foi a mais gloriosa. A partir do capítulo 38, o próprio Senhor se revela a Jó. Julgado no juízo pela palavra e pela tempestade em pessoa, Jó reconhece a majestade de Deus. Sua reação demonstra mais uma vez que, através de todas as provações, permaneceu firmemente apegado ao Senhor. Até então, Jó só se via a si mesmo, como diz no capítulo 29, os olhos que me viam. Mas no ponto zero de sua vida, pôde ver o Senhor. Agora meus olhos te veem.
capítulo 42, verso 5. O Senhor guiou Jó ao ponto zero, ao arrependimento. Jó já não era nada, mas justamente então a vitória de Jó começou a se manifestar poderosamente. Assim como Jesus fechou os olhos e morreu. A vitória de Jesus começou a se manifestar no terceiro dia, quando ressuscitou pelo poder de Deus. No caso de Jó, a prova foi seguida pela coroação da bênção. Depois de orar por seus amigos, o Senhor removeu a aflição de Jó e dobrou todas as suas posses. Jó recebeu mais bênção em seu vazio, e a plenitude de Deus se derramou sobre ele. Através de suas provações, Jó representou profeticamente a fidelidade e vitória em Deus. Seu exemplo nos ensina a dizer sim ao Senhor no meio das provações e a nos apegarmos a Ele todos os dias. A história de nosso irmão Jó nos convida a contemplar a profundidade da fé em meio às adversidades. Jó, um homem que perdeu seus bens, sua saúde e até mesmo o apoio dos amigos, permanece firme em sua confiança em Deus. Sua fé não é abalada pelos tormentos da vida, e isso nos ensina a considerar o verdadeiro significado da fé. Somos ensinados a cultivar uma confiança que vai além das bênçãos tangíveis e das circunstâncias favoráveis. Uma fé que se sustenta não apenas nos dias de bonança, mas que também enfrenta corajosamente os dias de adversidade. Assim como Jó, podemos descobrir que é na resiliência da fé que encontramos uma profunda conexão com Deus, independentemente das incertezas que a vida nos apresenta. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui na história de Jó. Que a fé absoluta que habitava em seu coração possa preencher nossas vidas. Inscreva-se no nosso canal para que juntos continuemos a compartilhar mais histórias da Bíblia. Que a paz de Deus, suas bênçãos, esteja sobre cada um de nós.